E aí, hoje eu vou estar respondendo aí uma pergunta de vocês, é a pergunta do Fábio, amigo da Rafa já há muito tempo, e ele é seguidor nosso aqui no canal. Solta a vinheta. Vamos lá para a pergunta agora. O Fábio diz assim: Boas, Ponce. Antes e a parte mais importante, em relação a Deus, nesse momento eu sinto que eu ainda estou mais pro lado de ser ateu. Desde criança eu acreditava e agarrava minha esperança de existir um Deus /Jesus, mas com o tempo fui vendo que o papel e intervenção que o homem tem na religião e cada vez mais que a religião não passa de uma fachada /negócio. Apesar de não ser a favor das intervenções do homem nas religiões, tem um fio bem fino de esperança que exista um Deus ou algo maior que não esteja ao nosso alcance. Por isso acho que devemos respeitar as opiniões fundamentadas de todos. Essa é a pergunta do Fábio. O Fábio também tem um canal muito bacana, eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Ele desenha muito bem, então geralmente ele faz time-lapse, que ele vai passando tipo, como se fosse em câmera rápida, como ele faz os desenhos. Ele desenha carro, desenha pessoas, ele desenha muito bem. Depois vocês vão lá no canal dele também, pode seguir ou curtir lá, vocês vão gostar bastante. Então eu vou estar falando um pouco hoje sobre a influência do homem na religião e onde que a gente chegou, né? Então esse vídeo pode sim ofender alguns católicos, alguns evangélicos, porque eu vou estar falando da parte do cristianismo e onde o cristianismo chegou até hoje. E a minha intenção nesse vídeo não é ofender ninguém, pelo contrário, eu quero dar esperança para aqueles que se perderam ou que se frustraram com a igreja, porque, querendo ou não, mudou muito do padrão do que era a Bíblia, do que foi projetado por Jesus, do que é para hoje em dia. Para começar, eu quero dizer que, para você acreditar em Deus, você tem que ser mesmo uma pessoa inteligente, para você ter uma fé e compreender o que é o plano de Deus e o que Deus quer para você. Então vamos lá. Deus começou primeiro com o homem. Deus criou um homem perfeito segundo a imagem dele. Então vamos supor que nós não errássemos, não tivéssemos problema, nós não criássemos problema, que é o que nós fazemos todos os dias. Nós fôssemos mesmo seres perfeitos. O que aconteceu? O homem tinha uma tarefa, o único mandamento que Deus tinha dado para o homem foi lá e rompeu com esse mandamento. E geralmente o que é dito por muitos é que o pecado do homem foi ter desobedecido a Deus. E eu vou mais a fundo e digo que esse foi um fruto do pecado do homem. Ou seja, vamos supor que existe uma árvore aqui. Essa árvore chama pecado e aqui tem os frutos. Então vamos dizer que quando fala, aquela pessoa peca porque ela fuma. Esse fato dela fumar não é o pecado em si. O fumar é um fruto do pecado. Ou seja, o pecado de Adão, que foi o primeiro homem, foi ter se rebelado, foi ter sido independente de Deus. Porque uma vez que ele estava todos os dias encontrando com Deus e debaixo da vontade de Deus, ele sempre fazia tudo aquilo que Deus mandava. A partir do momento que ele quis ser mais inteligente, a Bíblia diz que ele consumia o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele quis saber por conta própria tudo aquilo que Deus tinha falado, que Deus já instruía ele. Ou seja, se ele tivesse alguma dúvida, se ele precisasse de alguma instrução, Deus dava para ele. Ele era dependente de Deus, e a partir do momento que ele quis ser independente e botar as forças dele nos próprios braços, foi aí que começou o erro, foi aí que ele pecou. Depois de muito tempo, a história da Bíblia vai passando, de várias vezes o povo se arrependendo, depois o povo voltando a pecar contra Deus. E Deus viu e chegou à conclusão que o ser humano era totalmente estragado. E sempre para os homens alcançarem o perdão de Deus, o que eles faziam era sacrificar um cordeiro, e assim Deus perdoava o povo. Ou seja, Deus precisava sim de sangue para o perdão do povo. O processo era bem longo, um cordeiro tinha que ser todo limpinho, tinha que ser um cordeiro perfeito para ser sacrificado para Deus, e assim Deus aceitava e perdoava o povo. Até que Deus viu que o ser humano não tinha mais jeito. O ser humano era mesmo estragadaço, todo acabado. E aí o que ele fez foi mandar o filho dele, que era, vamos dizer assim, o único cordeiro perfeito, a única pessoa que foi perfeita, porque Jesus veio aqui na Terra e ele tinha a carne igual a nossa, ele passou as mesmas dificuldades como nós passamos, passou pelas mesmas tentações que nós passamos todos os dias, e muitas delas nós acabamos por falhar, mas o que acontece é que Jesus passou por essas tentações e nunca falhou. Ou seja, ele foi um cordeiro mesmo
perfeito, ele foi um exemplo de vida aqui na Terra. Por fim, como todos sabem, a história é Jesus morreu e o sangue dele foi derramado para que nós fôssemos perdoados e nós tivéssemos outra chance de estar com Deus e sermos perdoados por Deus. Nós temos que buscar ser perfeitos como Ele, não errar, ser humildes como Ele, ser obedientes como Ele e, acima de tudo, ser dependentes da vontade dEle. Então, o que nós vemos aqui na Europa hoje em dia, que a Europa se perdeu muito, é que as pessoas buscam justamente o que Adão fez, pela força do próprio braço, pelo próprio conhecimento, buscar a felicidade. E nós vemos aí tanta gente com a divorciada. Eu vejo pessoas que falam: eu entendo muito de casamento, eu já me casei 5 vezes. E eu digo, pelo contrário, você é a pessoa que menos entende de casamento porque você não foi capaz de ficar no primeiro. Então, tem pessoas aí que nós vemos que são viciadas. Quantas pessoas são viciadas em droga, em bebida? Ainda mais aqui na Europa, que as pessoas, em cigarro principalmente, posso dizer que quase todos os portugueses que estão me assistindo aí, não são todos, mas quase todos aí que estão me assistindo fumam e sabem disso, estão vendo isso. Mas é aquilo, o cigarro não é o seu problema, ou o vício, seja qualquer que for. O seu problema é você ser independente e buscar se suprir em si mesmo e nos vícios, e não suprir em Deus. Você tem que compreender que você não pode ser autossuficiente e acreditar tanto em si mesmo ao ponto de achar que você é o maior ser da Terra. Porque, querendo ou não, o ser humano praticamente não tem a capacidade de imaginar um mundo onde ele não tivesse. Ou seja, eu não tenho a capacidade de imaginar o mundo como se eu não tivesse nascido, entende? De tão egocêntrica que é a nossa natureza. Eu estou tentando aqui abranger o máximo de conteúdo possível do que eu creio e do que eu vejo que é realmente a vontade de Deus. Muitas das pessoas que estão me assistindo agora largaram a igreja onde iam ou a fé que tinham por causa de outros homens. Mas isso não é porque elas acreditavam tanto em Deus quanto elas acreditavam em outros homens, entende? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E a Bíblia tem tanta sabedoria, porque quando um homem confia no homem, você pode ter certeza que sempre dá problema. Olha pela história, olha pela sua vida, quantas vezes você se decepcionou com o homem. E inclusive dentro das igrejas, quando nós confiamos 100% na nossa vida e nossa fé em um pastor, em um líder, em um padre, em um papa, nós sempre vamos nos decepcionar. Isso é fato, é certo. Então a sua fé tem que estar firmada e fundamentada em Deus, em estar conhecendo a Deus, em estar buscando mais a Deus, porque Ele não decepciona e Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Vou contar uma história rápida aqui sobre a vontade de Deus. Eu estou entrando muito no assunto assim, mas para quem me conhece, eu sou assim, eu perco a linha de raciocínio fácil. Existia um homem mais velho, que mandou um dia o filho dele ir para o campo, ele morava no Velho Oeste, para ele ir e capturar cavalos. Então esse menino foi com um cavalo e voltou com 3. Então o vizinho dele olhou para ele e falou assim: poxa, que sorte que a sua e seu filho foi lá e capturou um monte de cavalo, agora você tá aí cheio de... quadriplicou suas riquezas, né? Porque o que ele tinha era um cavalo e agora tem 4. E aí ele virou para ele e falou, virou pro vizinho e falou assim: o que eu sei de sorte ou azar? Eu sei que eu confio no plano perfeito de Deus. Beleza. Passou um dia, o filho dele estava lá domesticando o cavalo. Para quem não sabe, eles põem o cavalo naquele cercado redondo e vão domesticando o bicho para o bicho ser mais obediente. E aí o cavalo ficou nervoso uma hora lá, deu um coice na perna do filho do cara e quebrou a perna do filho. Aí veio o vizinho e falou: poxa, que azar isso aí, o cavalo quebrou a perna do seu filho, agora seu filho não pode treinar mais o cavalo, vai ter que esperar um tempão para treinar o cavalo. Aí o cara falou: o que eu sei de azar ou de sorte? Eu confio na vontade de Deus. E aí no dia seguinte entrou um grupo de bandidos e começaram a pegar todos os jovens da cidade para recrutar, para eles lutarem pelo esse grupo, né? E se o jovem recusasse, o grupo ia lá e matava. Na hora que entraram na casa do homem, olharam pro jovem assim e viram que ele estava com a perna quebrada. E aí pegaram todos os jovens da cidade e só deixaram aquele lá. Aí chegou o cara, o vizinho, e falou: poxa, que sorte, só seu filho escapou dessa. Aí o pai falou: o que eu sei de sorte ou azar? O plano de Deus é perfeito para minha vida. Então,
É só uma reflexão para vocês. Eu sei que muita gente que não crê em Deus, esse vídeo não serve muito, porque para você entender esse vídeo você tem que ter uma mente um pouquinho aberta, e geralmente os ateus têm uma mente bem fechada para serem, vamos dizer assim, anti-religião. Eu não tô aqui para falar de religião, pelo contrário, eu tô aqui para falar de um cara, para falar de Jesus, uma pessoa que veio aqui na Terra e deu um exemplo perfeito, que realmente viveu aquilo que, vamos dizer, até para a língua dos ateus, foi uma boa pessoa, foi uma pessoa perfeita, porque ela não tinha nada para ser acusada. Então, se você é ateu, tenta pelo menos abrir sua cabeça um pouco e buscar Jesus. Vai lá na Bíblia, para quem não sabe, tem alguns livros que você pode ler. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá um pouco depois da metade da Bíblia. Pode ver online também, hoje em dia tem Bíblia em tudo quanto é lugar, no celular, no telemóvel. Aqui em Portugal tem como vocês baixarem um aplicativo, ou aplicação, como é chamada aqui em Portugal. E vocês vão ver que realmente é uma pessoa que muda a vida. Eu falei aqui muito da parte teórica, mas para quem conhece a minha vida, sabe como é, sabe, por exemplo, que ver eu e a Rafa, casamos jovens, estamos vivendo e caminhando a cada dia, crescendo mais um com o outro, aprendendo nossas diferenças, sempre com um alvo juntos, por causa de Cristo. Porque Ele é a base para nós vivermos como boas pessoas e vivermos principalmente segundo a vontade de Deus. Então, procura saber mais um pouco, pergunta aqui embaixo o que vocês... faça algum comentário do que vocês acharam. Se você está vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e qual o assunto que você quer saber mais, porque eu gosto muito de falar dessas coisas e eu quero voltar a estar falando sobre esses assuntos mais e mais, mas eu quero saber qual o assunto que vocês querem. Se vocês têm alguma pergunta específica, pergunta, porque é uma coisa que eu quero muito estar falando aqui e eu quero estar ouvindo de vocês o que vocês querem ouvir também. Obrigado por ter assistido esse vídeo longo aí. É muito bom saber que o canal está crescendo e ver vocês seguindo e compartilhando com mais pessoas. Nós ficamos muito felizes mesmo. É uma coisa que encoraja a gente a continuar a fazendo vídeo. E é isso aí. Valeu, Fábio. Lembra o pessoal também de seguir o canal do Fábio, de dar uma olhada lá nos desenhos que ele faz, que é muito fera. Falou, abração aí, até a próxima. Tchau, tchau.